Olá! A Constituição é o conjunto de normas que regem um país. Mas e se esse conjunto de leis fosse ensinado na infância? Quais seriam os impactos sociais? Para falar do aprendizado da Constituição para crianças, o Alessio Conecta de hoje recebe o professor de Direito Constitucional, professor Júlio Hidalgo. Professor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Professor, por que o senhor resolveu escrever para crianças? Acontece o seguinte, eu desde 96 leciono para curso preparatório para concurso. E aí tanto eu tinha turmas de formados em Direito para concurso jurídico de delegado, promotor de justiça e assim por diante, como eu tinha também estudantes para concurso de segundo grau, por exemplo, escrevente do Tribunal de Justiça. E aí, esses alunos de segundo grau, muitas vezes quando eles aprendiam algumas coisas de direito, eles me diziam assim, poxa, professor, por que é que eu não fiquei sabendo disso antes? Se eu soubesse disso quando eu era mais jovem, se eu soubesse disso ano passado, enfim, eu não teria sido enrolado, eu não teria sido passado para trás, eu teria exigido o meu direito. Aí eu criei na minha mente a ideia de que direito deveria ser ensinado para jovens, né? E depois, uma vez numa aula da faculdade, era um sábado, era uma aula de sábado que a faculdade tinha, uma aluna perguntou se o filho dela, devia ter talvez 5, 6 anos, 7 anos, a criança, poderia assistir a aula de sábado. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Ele pode assistir minha aula. E essa aula de sábado era sobre o artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos dos trabalhadores. Aí, final da aula, né? Imagina a aula de sábado. Eu fiz aquela clássica pergunta de professor: alguém tem alguma dúvida? Ninguém, é óbvio, ia levantar a mão, todo mundo queria ir embora no sábado, né? Por mais legal que eu acho que a minha aula, até eu estava a fim de ir embora naquele dia mais cedo. Mas aí o menininho levantou a mão, o garotinho levantou a mão, e aí perguntou assim: professor, né? Quando a mãe minha mãe me obriga a limpar o quarto, é trabalho infantil? Aí todo mundo riu, todo mundo achou engraçado. Aí todo mundo riu, todo mundo achou muito engraçado, era aquela intervenção do garotinho. Mas aí eu pensei assim, poxa, não é só o jovem que tem que aprender o direito, a criança também tem que aprender direito. E a criança é interessada, né? É muito curiosa. E aí é que veio a ideia de escrever uma Constituição para crianças. As crianças, professora, as crianças, elas estão preparadas para o ensino da Constituição? Não é um tema pesado para eles? O senhor falou da dúvida do menininho, que foi uma coisa até meio lúdica, meio assim, muito própria do dia a dia dele, mas um ensinamento um pouco mais complexo, uma criança tem condição de ter? Olha, é lógico que se a gente vai ensinar a Constituição para criança, você tem que levar isso ao pé da letra, você tem que ensinar para a criança. Né? Eu sempre falo para meus alunos, quando eu dou aula na faculdade de Direito, é uma aula. Quando eu dou aula no curso preparatório para concurso, é outra aula. Quando eu explico algo para o meu cliente, é diferente. Quando eu vou ensinar Direito Constitucional para uma criança, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a linguagem da criança, eu tenho que usar o mundo da criança, né? Aquilo que ela está acostumada e aquilo que realmente interessa para a criança. Né? Óbvio, eu não vou ensinar sistema tributário para a criança, mas se, por exemplo, você me der permissão, lá. Sim. Esse aqui é o livro, né? Você vê, é um livro cheio de gravuras, né? Tem sempre gravuras, e aí você tenta passar o que é o universo da criança, aquilo que interessa para a criança. Né? Então é perfeitamente possível. Lógico que a criança vai se interessar. A criança é muito curiosa, né? A criança é curiosa por natureza. Ela quer aprender. Às vezes a gente adulto que acha que criança não está na hora de saber isso, não está na hora de saber aquilo. Não, você tem que ensinar aquilo que a criança está pronta para aprender. Né? É lógico, talvez, de repente, falar de racismo para uma criança, talvez nem seja necessário, porque a criança não é racista, né? Ela aprende a ser. Mas a gente pode falar, por exemplo, de discriminação, né, com o coleguinha, da questão da discriminação social, enfim, é perfeitamente possível você ensinar o direito constitucional para a criança, como é perfeitamente possível. Eu acho que aprender a ler e escrever é mais difícil que o direito constitucional, para te falar a verdade, e a gente ensina. Né?
Ensinar as diferenças, né, professor? Mostrar para as crianças que as diferenças precisam ser respeitadas aí. E isso está no livro que chama Constituição, né? Professor, Sim, qual que é a a idade que a tolerância. criança... Pois não, pode Pode falar. falar. Não, não. Qual que é a idade... Vocês, desculpa, ensinar a diferença, ensinar a tolerância que anda faltando muito hoje em dia, tolerância para com as diferenças, tolerância para com o outro. Era isso, só queria complementar isso. Perfeito. Professor, qual a idade a criança tem condição de assimilar esse conteúdo? O senhor falou, de novo, da criança de 7 anos, vou usar esse exemplo para a vida do menininho de 7 anos. Ele já está ali atento, esperto ali com relação, veja, os direitos e deveres. Ele teve um estralo ali do dia a dia dele, mas uma criança um pouquinho menor, ela também tem essa assimilação de conteúdo? Sim, mesmo que a criança seja menor, vamos imaginar se é uma criança de 5 ou 6 anos, ela tem perfeita condição de entender aquele conteúdo dirigido para ela, né? Uhum. Por exemplo, o livro, ele é todo cheio de gravuras, né? Porque a criança também, ela é muito visual, o aprendizado da criança também é muito visual. O nosso é óbvio também, mas o da criança também é muito visual. Então, acho que não tem idade para aprender, né? De maneira lúdica, para que a criança consiga assimilar aquilo. É lógico, é aquilo que uma criança de 5, 6, 7 anos, não me interessa ensinar o sistema tributário nacional. Mas para uma criança de 5, 6, 7 anos, eu vou ensinar a questão da liberdade religiosa, a questão da não discriminação. E o mais importante, né? Não é só ensinar direitos, porque a vida não é feita de direitos, olha, você tem que ensinar deveres também. Uhum. Porque a vida em sociedade são direitos e deveres. Professor, o senhor acredita que o ensino da Constituição para crianças pode despertar aí o bichinho do direito para essas crianças e a gente formar advogados melhores? Olha, eu, para te falar a verdade, não tive essa intenção, lógico, né, de formar advogados melhores. Mas a intenção é formar cidadãos melhores, pessoas melhores. Na medida que isso vai acontecer, é óbvio que nós vamos ter advogados melhores, vamos ter engenheiros melhores, sapateiro melhor, motorista melhor, professor melhor. Né? Porque aquilo que eu te disse, aprender direitos não é só aprender direito, é aprender deveres também. Né? Aprender aquela consciência de que eu não sou sozinho, eu faço parte de uma sociedade, eu faço parte de um todo, eu tenho que contribuir para que esse todo vá bem, ao invés de muitas vezes, como eu vejo algumas pessoas, né, só fica esperando que seja feito ao invés de fazer algo. Então, acho que pode despertar, sim, o bichinho do direito nas pessoas. E é bom que isso aconteça, porque o direito está na sua vida desde o momento que você acorda, né? Como eu falo para os meus alunos. Gente, vocês acordam, vocês ligam a lâmpada, vocês ligam a energia elétrica, é uma relação de consumo, é uma relação de direito. Você vai trabalhar, a sua relação com o seu empregador é uma relação de direito. Ó, nós aqui estamos numa relação de direito de imagem, por exemplo. Sim. Então o direito está no seu dia todo. Né? Uhum. Eu acho muito estranho quando as pessoas falam assim, nossa, eu não gosto de direito, eu não gosto de política. Direito é o dia todo, política é a sua vida toda, você tem que se informar, você tem que conhecer. Então, acho que se a criança conhecer os seus direitos, ela vai ser uma cidadã melhor e, eventualmente, uma advogada melhor, uma juíza melhor e assim por diante. Professor, uma das questões que as pessoas vêm colocando ao longo dos últimos anos aí é a distorção do que são os direitos humanos. Muita gente confunde dizendo que é um direito que só serve a uma parcela, no caso, muita gente fala que só serve ao bandido. O que são os direitos humanos? O entendimento, e o que o entendimento dos direitos humanos, por exemplo, pode ajudar a criança ao longo da sua vida? É muito comum, né? Existe até aquele termo, né? É o direito dos manos. Porque as pessoas associam os direitos humanos a direito de bandido. O que é um erro enorme, né? O direito humano é aquele direito inerente, aquele direito que é de todo e qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta que ele se encontre. Né?
Eu não posso, a pretexto de usar, de fazer valer o meu direito, tirar o direito do outro. Então, se a criança tem um contato com o mundo do direito, também é um mundo de respeito, é um mundo de regras, é um mundo de regras de comportamento. Porque você fala assim, a criança consegue aprender direito? Lógico que consegue. Porque o que é direito? Direito é regra de comportamento. E regra de comportamento a gente aprende desde que é criança. Tanto que quem tem filhos e está assistindo sabe que uma das primeiras palavras que a criança aprende é não. Toda criança, se você colocar as 10 primeiras palavras de uma criança, sempre vai ter o não. Por quê? Porque é regra de comportamento. Ela vai fazer alguma coisa e a gente fala, não, não pode. E ela vai aprender essa regra de comportamento. Então, se ela pode aprender essa regra de comportamento, é um comportamento familiar, ela vai aprender regras de comportamento social, e ela vai aprender regras de comportamento escritas, leis, normas. Então, quando a criança aprender os direitos humanos, ela entender isso para ela, entrar nela, que isso é um direito de todo mundo. Né? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade. Isso é um direito inerente a todas as pessoas. Todas as pessoas devem possuir esses direitos. Agora, as pessoas também possuem deveres. E, eventualmente, né, o direito humano tem que ser aplicado a quem comete um crime. Lógico que tem que ser aplicado a quem comete um crime, mas também vamos aplicar a legislação que pune aquele crime, mas na medida da lei. Né? Então, acho muito saudável para a sociedade que as crianças se informem e, principalmente, né, para o respeito aos direitos humanos. O direito humano serve para quem comete o crime, mas para quem é um cidadão que cumpre as suas obrigações, né? E que quer ter tudo de volta, seu direito de volta, né? É o que o senhor falou, a luz, você liga a luz, você tem o direito, né? Tem aquela também um direito que a pessoa é um direito humano. E é interessante porque eu acho que essa confusão que as pessoas fazem é porque na cabeça de muita gente os direitos humanos são uma entidade, uma pessoa, não são os seus direitos propriamente dito, né? Então acho que essa é a grande confusão que permeia a cabeça das pessoas, né? Sim, sem dúvida. Professor, algumas pessoas criticam a Constituição dizendo que ela é a Constituição brasileira, que ela é branda, que ela beneficia quem não deveria. O senhor, como um professor de Direito Constitucional, isso procede? Não, isso não procede. Olha, do ponto de vista técnico, principalmente quando se fala em direitos e deveres, a nossa Constituição é um primor. A questão é a interpretação da Constituição. Quem é brando ou quem discrimina não é a norma. Quem é brando ou quem discrimina são as pessoas. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, quem trata diferente o rico do pobre não é a lei, gente. A lei é a mesma para todo mundo. É quem aplica a lei. Esse é que, eventualmente, pode tratar diferente o rico do pobre, o famoso do anônimo, mas não a lei. A lei é uma só. Ela não discrimina ninguém, em regra. Normalmente, quem discrimina são as pessoas, são os indivíduos que discriminam. Então, a Constituição não discrimina ninguém. Agora, a interpretação que vai se fazer da Constituição, essa pode ser uma interpretação tendenciosa, essa pode ser uma interpretação eventualmente discriminatória, né, ou protecionista para uma determinada camada da sociedade. Mas aí o problema está em quem está interpretando a norma para beneficiar o A, o B ou o C, mas não o texto da Constituição. Esse não discrimina ninguém. Tá? Professor, por isso que para evitar esse protecionismo, a visão unilateral das pessoas sobre o que está na Constituição, é por isso que passam por vários tribunais, por várias instâncias, digamos assim. Sim, a ideia de você ter o julgamento por várias instâncias, por juiz, por tribunal, superior tribunal, em parte é exatamente para evitar esse tipo de situação. Porque nem sempre essas situações são criadas de maneira proposital. Né? Uma vez eu me lembro que numa sala de aula em que tinham 2 ou 3 juízes, eu disse o seguinte, ninguém é imparcial, ninguém consegue ser imparcial, porque nós não somos uma máquina, eu não sou imparcial. O que eu penso hoje, né, por volta dos meus 50 e tantos anos,
é a soma das experiências que eu tive na minha vida. É isso que faz eu pensar dessa maneira. E aí, se eu vou julgar de acordo com essas experiências. E talvez essas experiências, eventualmente, não sejam as melhores para aquele tipo de situação. Então, a ideia de você ter um juiz julgando, um tribunal julgando, é exatamente para diluir esse tipo de situação. Que, repito, nem sempre vai acontecer por uma má intenção. Nem sempre acontece por uma má intenção. Por exemplo, a proteção de classe, né? O pessoal diz assim, o médico defende o médico, o advogado defende o advogado. Gente, isso é uma coisa natural. É a empatia. É mais fácil eu ter empatia com uma pessoa que tem as mesmas características do que eu, do que ter uma empatia com quem não tem as mesmas características que eu. Isso é natural. Tá? Então, esses graus de jurisdição, em parte, existem exatamente para isso. Né? Porque os tribunais, o julgamento dos tribunais é feito por vários juízes, porque você dilui essas opiniões. É mais difícil você errar quando a decisão é tomada em coletivo. Né? A gente mesmo, quando tem que tomar uma decisão, não pede um conselho para alguém? Por que a gente pede um conselho? Para ter um outro ponto de vista, porque de repente o nosso ponto de vista está errado. Então a ideia de fazer esses vários graus de jurisdição, esses tribunais, esses órgãos colegiados, exatamente para você diluir tendências, para você diluir pensamentos que nem sempre estão corretos, que aliás não é o que se faz numa Assembleia Legislativa, porque é um órgão colegiado. Exatamente para você tentar o consenso, para você tentar a melhor decisão, a melhor posição. É isso. Com certeza. E essa pluralidade faz com que seja de fato feita a justiça, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão, esse pensamento. Professor, a gente for comparar o Código Penal, a legislação do Brasil, com outros países, a gente tem mais artigos na nossa Constituição. Em outros países, em outros sistemas, é mais enxuto. Bom, eu diria o seguinte: há um lado positivo, eu enxergo um lado positivo nisso, porque, por exemplo, a nossa Constituição trata de assuntos que a Constituição dos Estados Unidos, que sempre aqui é citada, sempre que... Né? A nossa Constituição trata de muito mais direitos, ela assegura muito mais direitos do que a Constituição dos Estados Unidos da América, por exemplo. Do ponto de vista técnico, ela é melhor, ela é infinitamente melhor, né? É como se a Constituição americana fosse um Ford Bigode 1929 e a Constituição brasileira fosse uma Ferrari, do ponto de vista de assegurar direitos. Agora, esse é um lado bom, mas também há um lado que não é tão bom. Sabe que quando eu estava na faculdade, um professor disse assim na faculdade: o país que precisa de muitas leis não é um bom país. Naquele momento eu não entendi o que ele queria dizer, mas depois eu compreendi. Porque também, se nós precisamos colocar na Constituição, por exemplo, o artigo 37 da Constituição diz que é um dos princípios da administração pública a moralidade. Gente, aí eu me pergunto, mas será que precisava mesmo estar numa Constituição isso? Será que era necessário? Era. Por quê? Porque o que você coloca numa lei? Aquilo que não é respeitado. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, na década de 70, eu aprendi com meu pai um dia no ônibus, meu pai me ensinou que eu devia dar o lugar para a mulher. Eu estava sentado, eu era uma criança, eu estava sentado, ele sentado também. Tinha uma moça que entrou no ônibus, em pé, ele falou, senta no meu colo. E aí ele falou, nós temos que dar lugar para as mulheres. Aí você imagina, se tinha que dar lugar para as mulheres, muito mais para o idoso, muito mais para a gestante. Né? Precisava de lei naquela época para isso? Não, porque as pessoas respeitavam essa situação. Quando passou a precisar de lei? Quando as pessoas passaram a não respeitar essa situação. Aí colocar o banco, né, o famoso banco do idoso, lá no transporte coletivo. Mas, de um modo geral, em se tratando de Constituição, é saudável que ela traga uma série de direitos, uma série de deveres. Agora, precisava ser tão extensa? Não, não precisava. Ela podia ser um pouquinho mais enxuta? Podia. Podia, mas entre ser muito enxuta, trazer poucos artigos e ser muito prolífica, trazer mais artigos, traga mais artigos, dos males o menor. Tá? Dos males o menor. É a normatização que as pessoas precisam, né, professor, no dia a dia.
para que, é o que o senhor falou, se de repente tem uma regra que é do comportamento, como dar lugar para o idoso, que deveria ser inerente a todo ser humano. Você sabe que você tem uma condição física melhor, né? Então, quer dizer, não custa nada, não seria necessário, mas foi necessário, então que se cumpra a lei, né? É muito Exato. interessante, Então, muito complexo e interessante. como eu digo para os meus alunos, o direito é lindo. Professor, o senhor acha que o ensino da Constituição ele deve ser oferecido para a criança pela família ou pela escola? Ou por ambos, né? Uma vez que também tem a ver com essas normas de convívio social e etc e tal. Então, onde que o senhor acha que a gente deveria oferecer isso para a criança? A, a própria Constituição já diz que a educação cabe à família, à sociedade e ao Estado. E a proteção da criança cabe à família, à sociedade e ao Estado. Então, assim, tanto a família quanto a escola, o Estado, deveriam oferecer esse tipo de educação. Agora, sejamos realistas, né? Quantas famílias têm condição de oferecer esse tipo de educação? Porque quantas pessoas realmente conhecem a Constituição? São poucas as pessoas que conhecem a Constituição. Então, porque para você, vamos dizer assim, passar um valor para o seu filho, você tem que ter esse valor. Né? Para você passar o valor de honestidade, você tem que ser honesto. Para você passar a Constituição, você tem que conhecer a Constituição. Aliás, foi nisso também que eu pensei quando eu escrevi a Constituição para crianças em quadrinhos. Não foi só para ser aplicado na escola. É legal, quando eu vou numa escola que aplica a Constituição, às vezes eu vou lá dar palestra, eu vejo as crianças pedem autógrafo, estão lá com o livro na mão e vão me dizer o que elas aprenderam. É legal? É legal. Né? Eu me sinto satisfeito, lógico que me sinto. Mas também eu me sinto muito satisfeito quando um pai diz assim: olha, com ele eu fui aprendendo e ensinando o meu filho ao mesmo tempo. Né? Nós fomos aprendendo juntos os direitos e deveres. Tá? Então isso também é muito bacana para mim, porque na verdade a ideia do livro foi um projeto pessoal, foi uma coisa pessoal minha. Eu queria fazer isso, eu acreditei nisso. Né? Foi a primeira Constituição para crianças, eu lancei ela em 2013, e desde lá eu venho fazendo palestras em escolas sobre direitos e deveres para as crianças. Então, acho que é um dever de todos. É o meu dever, por isso que eu faço essas palestras nas escolas, é um dever da sociedade, é um dever da família, preparar melhores cidadãos, é um dever de todos, porque desde que eu sou criança, eu ouço falar, essa é a geração do futuro, e a geração do futuro, e me parece que o futuro nunca chega. Parece que nunca chega, né? As gerações nunca estão preparadas para exercer esse papel de geração do futuro. O senhor falando, me veio à mente isso, de que, na verdade, esse aprendizado é para a família inteira, né? Então, e aí o senhor acabou falando sem que eu perguntasse, mas é isso mesmo, a família tendo contato com esses direitos e deveres, e obviamente que eles também aprendem, isso tem uma importância muito grande. Eu tenho uma sobrinha de 7 meses, já estou com vontade de ensinar para ela. Com certeza ela vai aprender porque o meu irmão é advogado, então já tem essa facilidade, mas eu acho que é uma questão assim tão importante para que a gente coloque ali de fato para as crianças até entender o espaço que ela está, que ela o brinquedo do coleguinha com o coleguinha tem que ser compartilhado, sabe? Eu acho que isso leva a outras coisas e outras atitudes, né? Professor, Sim, sim. Na Constituição, na Constituição temos direitos, a gente tem os deveres, a gente tem a organização social e política. Esse conhecimento, só para a gente esclarecer para as pessoas, ele tem conotação política e ideológica? Não, não. Veja, conhecimento, o texto da Constituição foi escrito em 1988, ele não tem conotação política e ideológica. Eventualmente, o que pode ter uma conotação política e ideológica são as pessoas. Uhum. Eu posso, você pode, o fulano pode, o Beltrano, o Cicrano, mas a Constituição não tem nenhuma conotação político-ideológica. Né? Eu dou aula de direito constitucional, eu dou aula de ciência política na universidade, e às vezes em época de política os alunos me perguntam, professor, o que você acha disso? Eu falo, gente, quando acabar a eleição,
porque eu sou professor, eu não tenho nenhuma posição política ideológica. E quando acabar a eleição a gente conversa. Mas agora não, porque agora, né, eu não estou te ensinando como eu quero que seja, eu estou te ensinando como é. Então a Constituição não tem conotação política ideológica nenhuma. Quem eventualmente pode ter são as pessoas. E não é errado que as pessoas tenham, tá? Não é errado que as pessoas tenham nenhuma orientação política ideológica. Todos nós temos, ou mais ou menos, todos nós temos. Mas também não é para colocar a culpa no texto da Constituição, né? Ela não tem culpa da conotação política ideológica do A, do B ou do C. Tá? A pergunta é proposital, é uma provocação proposital, professor, porque muita gente faz essa confusão e obviamente está muito claro, e faz essa confusão e insiste nessa confusão, quando na verdade a gente tem ali leis que foram criadas para ajudar a ordenar a sociedade, na verdade, né? Professor, o senhor acha que, vamos imaginar uma situação, todas as crianças passam a ter o ensinamento da Constituição já nos primeiros anos de vida e isso passa a ser matéria curricular, vamos imaginar isso. O senhor acha que isso ajuda, a médio e longo prazo, a formar melhor o cidadão, à medida, até para melhorar o texto da Constituição, enxugar o texto da Constituição, entender melhor o que são os direitos e deveres, tirar coisas que as pessoas vão passar a entender que aquilo não precisa estar na Constituição, mas é um direito e é um dever? Bom, vamos lá. Primeiro que direito, você falou direito, é um dever. O que é um direito? Primeiro, direito é algo que você conhece. Direito é o que você conhece, é o que você exige. Porque se você não conhece, o outro não vai respeitar, você não vai exigir. Então, direito, porque lei é papel. Se você faz uma lei e ela fica guardada no arquivo e ninguém vai ler, ninguém conhece, ela não vai passar de um papel velho, essa lei. Lei, direito é aquilo que eu conheço. Isso é direito. E a partir do momento que eu conheço, eu passo a exigir esse direito. E o outro, ou por bem ou por mal, né, no Poder Judiciário, vai ter que respeitar esse meu direito. Então, eu entendo que isso traz um benefício muito grande para a sociedade. Vamos pensar no direito do consumidor, né? Imagina um consumidor informado dos seus direitos, um consumidor que conhece os seus direitos, é mais difícil dele ser enrolado por um fornecedor? É. E ao mesmo tempo, se eu tenho um número muito grande de consumidores que conhecem os seus direitos, do outro lado, eu vou ter um fornecedor que vai passar a respeitar o direito desses consumidores. Isso vale para os direitos sociais que estão na Constituição, isso vale para os direitos fundamentais que estão lá na Constituição, isso vale para os direitos nacionais. Então, a partir do momento que você tem uma criança que começa a se informar do direito e perde o medo do direito, porque as pessoas têm medo do direito. As pessoas têm medo do advogado, as pessoas têm medo do delegado, elas têm medo do juiz. Sabe por quê? Conhecer é poder. O conhecer te dá poder. O conhecer te dá poder. Então, a única diferença entre um indivíduo e um advogado ou um delegado é que o advogado e o delegado eventualmente conhece mais as normas. E num embate vai levar vantagem? Vai. Agora, se você tem um cidadão bem informado, esse cidadão bem informado, quando ele vai no banco, quando ele vai numa loja, quando ele vai numa delegacia, ele vai fazer valer os seus direitos. E é lógico que isso vai formar uma sociedade melhor, uma sociedade mais consciente, porque todo direito gera, no mínimo, um dever. Porque se você tem um direito, eu, no mínimo, tenho o dever de respeitar esse seu direito. É uma balança. São os direitos e os deveres sempre em equilíbrio na sociedade. Então, eu acho muito saudável que se comece a aprender o direito cedo para perder o medo do direito. Vergonha, né? A gente tem vergonha do direito da gente. Às vezes, isso já aconteceu uma vez numa outra entrevista, a jornalista falou assim, perguntou sobre os 10% do garçom, e eu falei, olha, não é obrigatório, você pode não dar. Ela falou, mas e aí? E a vergonha de não dar? Eu falei, não, mas espera aí, quem tem que vergonha de atender mal é ele. Né? Se um comerciante tenta me enrolar, tenta me para trás,
Será que sou eu que tenho que ter vergonha de exigir o meu direito? Ou é ele que deveria ter vergonha de não ter respeitado o meu direito? Isso é uma completa inversão de valores das pessoas. Eu acho que você aprendendo direito cedo, você também perde o medo de exigir o seu direito, perde esse medo de fazer valer os seus direitos. Professor, ó, a gente tem pouquíssimo tempo para encerrar o programa e eu queria que o senhor respondesse rapidinho se em outros países é ensinado a Constituição. Olha, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças aprendem desde cedo os direitos constitucionais dela. Né? Não necessariamente numa matéria específica, mas em outras matérias, isso é ensinado. No Japão tem também o ensino do direito nas escolas. E assim, eventualmente, em alguma escola aqui no Brasil, a gente já tem. Eu tenho escolas que adotam o meu livro e ensinam o direito constitucional para as crianças. Olha, a gente, acho que com a resposta do senhor deu para entender muito bem a diferença dos países, inclusive, né? Professora, eu queria muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em falar conosco e nos esclarecer sobre a Constituição, o ensino da Constituição para as crianças. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando disso. Né? Eu sei que eu me empolgo quando começo a falar disso, porque é realmente uma coisa que eu acredito e por isso que eu escrevi a Constituição para Crianças em Quadrinho. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço de coração. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou sobre o ensino da Constituição para as crianças. Eu agradeço muito a sua companhia. Você fique agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever este programa e outros programas da TV Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.